Fala, gente, queridos, amados! Mais um vídeo. Então, segunda-feira é o Dia Mundial do Telemarketing, é o dia da reunião, é o dia do ensaio, é o dia de afiar o machado, é o dia de colocar os pingos nos is, é o dia de ouvir feedback de como foi a tua semana. É um mega dia, um dia muito importante de ajeitar as coisas para fazer uma semana extraordinária. E eu quero começar essa semana, segunda-feira, com um mega treinamento aí para vocês, um mega conteúdo. Tem um livro que ele é muito bem conceituado, que é a Bíblia de Vendas, e eu criei um conteúdo em cima desse livro para trazer uma pauta, para trazer um conteúdo especial para vocês. É um livro do Jeffrey Gitomer, que é um livro vendido mundialmente. Olha o nome, A Bíblia de Vendas. Significa que é um livro mega importante na nossa área. Então tem muitas dicas e técnicas nesse livro que eu trouxe hoje para esse vídeo para trocar ideia com vocês. Maravilha? Vamos começar então com a pauta? Nesse vídeo, nesse livro, a gente aprende. Ele é um livro bem legal que ele é como se fosse uma Bíblia. Inclusive o que eu tenho é um livro de capa preta. As folhas são como de Bíblia, é um livro bem legal. O livro foi um dos primeiros exemplares a serem vendidos, o meu. Então é um livro bem legal. Então ele pega ele usa a Bíblia como referência. Por isso que ele chama a Bíblia de Vendas. Daí ele usa os 10 e meio mandamentos de sucesso em vendas. E é isso que eu quero trazer para vocês aí também, tá? Para que vocês peguem quais são esses 10 mandamentos. O primeiro é você entender, deixa eu clicar aqui no globinho, é você pensar vendas. Venda não é você acorda e vai trabalhar e daí chega lá, agora eu vou botar o chip de venda, eu vou botar o meu uniforme das vendas, não. Venda é um lifestyle. Você tem que começar a vender na tua casa, para o teu filho, para a tua esposa. Você tem que viver um processo e o vendedor, como ele tem que ter uma energia boa, o vendedor tem que estar pensando positivo, ele tem que cuidar de todos os pilares da vida dele, para que ele possa pensar em vendas. Ele vai vender porque a cabeça dele, a mente dele é a mente de um vendedor. Tem muita gente que pensa como cliente, o vendedor tem que pensar sempre como vendedor. Com quem ele está conversando, com quem ele tem que estar tentando vender a ideia dele, ele tem que estar tentando vender o produto dele, ele tem que estar tentando encantar as pessoas, sempre com muito entusiasmo, com muito sorriso no rosto, com muita energia boa, ele tem que passar isso para as pessoas, porque o vendedor, ele resolve problemas, o vendedor, ele muda vidas, o vendedor, ele realiza sonhos. E para isso, você tem que estar de bem consigo mesmo. Então você tem que ter a cabeça de vendedor. Esse é o primeiro passo. Depois você tem que acreditar, né? Você tem que acreditar, primeiro, em você, no teu produto, na tua empresa e no preço. Porque se você, qualquer uma desses quesitos que você não acreditar, você não vende. Eu vejo muito vendedor não acreditando no preço. O cara acredita na empresa, acredita no produto, acredita nele, mas não acredita no preço. Acha o curso caro. E daí o que vai acontecer? Não vai vender. Você tem que acreditar em você, você tem que acreditar na tua empresa, você tem que acreditar no teu produto. Ok? Para que você consiga, de fato, vender. E tem gente que, muitos não acreditam em si próprio, no seu potencial. Muitos não acreditam em si próprio, no seu potencial. Outros, dificilmente a pessoa não vai acreditar no produto e na empresa. Dificilmente. Ela sempre vai acreditar na empresa, né, e no produto, porque senão o cara também nem trabalharia ali, tá? Ele vai acreditar. Mas muitas vezes ele não acredita nele, tá? E não acredita também no próprio preço. Acha que o curso é caro. Então muitos acreditam no produto e na empresa, mas a maioria não acredita no preço. Acha que o seu produto é caro. Aí não vai rolar. Vai rolar, você tem que acreditar
no teu produto. Diego, mas eu não acredito, eu acho meu produto caro. O que eu vou fazer? O que você vai fazer? Você vai conversar com pessoas que são formadas no produto que você vende, pessoas que compraram o produto que você vende, e vai perguntar o que aconteceu com elas pós o término desse curso. Quanto a mais elas ganharam, o que elas fizeram. Se conecta com pessoas, que daí você vai entender o produto que você vende, tá? A qualidade desse produto. Vamos seguindo? Envolva-se. Desenvolva compatibilidade e envolvimento pessoal, não inicie uma conversa. Você tem que entrar em sintonia com o cliente. Você tem que entender que você não é um vendedor, você é um amigo. Você quer ajudar o cara. E se você pensar, se você for atender como se aquele cara fosse mais um, é o moreninho ali, eu vou atender o moreninho ali agora, tipo, birô de atendimento, não vai rolar. Você tem que entender que ele é único e você tem que se envolver, você tem que se doar para o atendimento, você tem que se entregar para o atendimento, tá? Porque senão não vai rolar. O cliente ele vai entender que você é vendedor, que você não é amigo, e daí você não vende. Então, se comprometer, né? Desenvolver compatibilidade, envolvimento pessoal, ou nem inicie uma conversa. Porque se você não se envolver, não se entregar, gente, não vai rolar. Não vai rolar. Outra coisa, descubra. Pessoas compram pelos seus próprios motivos, não pelos seus. Ou seja, se eu ficar só falando, é a minha ideia, é o meu motivo. Agora, se eu perguntar, é a ideia do cliente. Então, o vendedor não fala, o vendedor pergunta. A gente tem que descobrir, a gente tem que ser curioso. A gente tem que interrogar mesmo aquele cara, interrogar. A gente tem que ser um detetive. Então, descubra. Pessoas compram pelos seus próprios motivos, cara, não pelos teus. Só que se você falar, é o motivo do cara. É o teu motivo, não é o dele. Se ele falar, é o motivo dele. Então, descubra. Descubra, pergunta, para de falar e pergunta. Faça a pergunta. Faça as perguntas erradas, obtenha as respostas erradas. Eu vejo vendedor de curso fazendo pergunta boba. Pergunta boba. Tá? Ele tem que fazer perguntas poderosas, como por exemplo, o que esse curso vai mudar na tua vida? Quanto a mais você vai ganhar? Qual que é a diferença que esse curso vai fazer na tua vida hoje, que se você tiver, que hoje você não tem, então você não tem as oportunidades. Se você falasse hoje um segundo idioma, se você tivesse uma graduação, qual que é a diferença que esse curso ia fazer? O que você já perdeu por não falar? Né? O que vai mudar na vida da tua família se você ganhar mais? Não para que o cara quer, qual que é o nível. Putz, cara, faça perguntas inteligentes. Agora, pergunta. Pergunta errada, você vai ouvir a resposta errada. Faça a pergunta inteligente. Tá? Faça a pergunta inteligente. Quem tem dúvidas de qual pergunta fazer, me liga, aí me chama. Observe, o vendedor tem que ser observador. Você faz uma pergunta, por exemplo, o que o curso vai mudar na tua vida? O cara, e fica quieto, deixa o cara pensar. E daí ele vai responder, eu vou ter oportunidades melhores de emprego, eu vou ganhar mais. Conta, 1, 2, e depois você faz a outra pergunta. Tem vendedor que não deixa o cliente falar, ele já sai atropelando. O cara tá falando no meio da fala e já sai emendando outra pergunta. Não, respira. Olha só. Sua habilidade em observar tem de ser tão poderosa quanto a sua habilidade em vender. E sua habilidade em escutar. Então você tem que observar. Observar o corpo do cliente, observar o rosto do cliente, observar as expressões do cliente, fazer a pergunta e ficar observando, fazer a pergunta e esperar para daqui a pouco ele vai falar uma ou outra coisinha ali, porque tem vendedor que não sabe escutar também. Então se liga nisso, se liga nisso. Atreva-se, o cara tem que ser ousado, o cara tem que ser arriscado. Então ele tem que se arriscar. Então muitas vezes você vai ter que se atrever em falar uma ou outra coisa, como aquele exemplo que eu digo, sempre falo do médico, né? Que eu atendi, que eu disse para ele, qual dessas atividades que o teu filho faz hoje que mais vão
mais vai mudar a vida dele? Qual delas que ele vai poder botar no currículo? A natação, o esporte ou o inglês? Então isso é uma pergunta mega atrevida, o cara tem que ser ousado, porque você tem que tocar na ferida do cara, você tem que mexer pro cara querer comprar o teu produto. Então vai ter momentos que você não vai ter que sair um pouquinho do método, vai ter que trazer uma história intimidante para mexer com a vida do cara. Você tem que ser ousado, você tem que ser arriscado, você tem que arriscar. Assuma, né? Assuma. Daí já está entrando um pouquinho para a vida pessoal, não tanto para a cognitiva. A gente falou até há pouco tempo de cognitiva, agora a gente está falando de inteligência emocional. Toda venda que você não faz, não inventa desculpa. A culpa é tua. Olha lá, ó. Saiba de quem é a culpa quando uma venda não é feita. É tua. Não é do governo, do Bolsonaro, a culpa é tua. Então, isso é legal, porque se você assumir, você vai buscar ajuda. Você vai buscar melhora. Tá? Mereça. Venda pelo relacionamento, não pela comissão. A gente não vende, a gente faz uma amizade. Muitas vezes eu vendi sem falar de produto, pela amizade, pelo interesse que eu tava pelo cliente. Então você tem que fazer a minha amizade, você não é vendedor, você é amigo. Torne-se. Você não se torna um excelente vendedor em um dia. Você se torna um excelente vendedor no dia a dia. Todo dia é mega importante. Por isso que vocês têm essa ferramenta que sou eu, para a gente ir evoluindo dioturnamente. Dioturnamente a gente vai evoluindo. Dioturnamente a gente vai crescendo. Agora, se vocês não procurarem, se vocês não estudarem, vocês não vão crescer. Né? Tem gente que trabalha 15 anos com venda e não sabe vender. Por quê? Porque não estuda, não assume que a culpa é dele, daí não vai buscar melhorias. Então você se torna um excelente vendedor no dia a dia. Tá? No dia a dia. Prove. Um testemunho vale mais do que 100 apresentações de venda. Tenha a testemunha, tenha a prova. Tenha a prova. Então prove. Prove. Mostra para o cliente, monta uma pastinha de provas, as empresas que ele vai poder trabalhar, quanto a mais ele vai ganhar, grava depoimentos de alunos que já se formaram contigo, mostra, né? Porque infelizmente o ser humano ele tem que ver para crer, tá? Então, gente, são dicas aí que eu dou, que a gente pode montar um treinamento de qualquer livro. Né? Você pega, lê um livro, monta um treinamento, porque quando eu estou montando um treinamento, eu estou me lembrando das técnicas. Né? Eu estou colocando em prática aquele livro que eu li. Porque tem muita gente que estuda, mas não bota em prática. Daí fica um obeso cerebral. Então, olha, grandes dicas. Assuma a responsabilidade quando você não vende. Seja amigo. Muito a gente ouviu isso nesse treinamento. Seja amigo, seja querido, se interesse pelo cliente. Entendeu? Prove, atreva-se, toque na ferida, tudo o que a gente treina diuturnamente. Tá? Uma boa semana, fiquem com Deus e até mais.